Bem, voltando, a outra rivalidade que foi muito importante, até porque dela saiu o estupim para que acontecesse, para que fosse deflagrada a Primeira Guerra Mundial, foi a rivalidade envolvendo Rússia e Império Austro-Húngaro. Bem, dessa rivalidade nós temos que entender um pouco de sentimento de irmandade, de pertencimento comum de um povo. Bem, o Império Austro-Húngaro, ele era um império que dominava os povos chamados eslavos. Porém, o Império Austro-Húngaro, principalmente os austríacos, eles não eram de origem eslava, eles eram de origem germânica, a mesma origem dos povos da Alemanha, tá? Então tinha esse sentimento de irmandade com os alemãos, os austríacos, que eram o carro-chefe do Império Austro-Húngaro. Só que eles dominavam essa região ali, onde é a Europa Oriental, que era um povo de etnia, de cultura eslava. Havia outra nação, como todas, também imperialista, apesar de ir contra, nadar um pouco contra a maré, porque a sua forma de governo ainda era absolutista, o czarismo ou czarismo. A Rússia era uma nação imperialista já, e era uma nação eslava. Então não é difícil vocês imaginarem que havia um ressentimento muito grande da Rússia em relação ao Império Austro-Húngaro. Por quê? Porque se fosse para dominar aquela região ali composta por povos eslavos, a Rússia entendia que teria que ser ela que era uma nação eslava e não uma nação germânica, tá? Então, o Império Austro-Húngaro e a Rússia havia uma rivalidade muito grande também entre eles. Vamos entender agora a deflagração do conflito dentro desse contexto da rivalidade Rússia e Império Austro-Húngaro, tá? Bem, dentre os povos eslavos ali da Europa Oriental, um povo não se dobrava ao jugo do Império Austro-Húngaro. Que povo era esse? Os sérvios. Os sérvios, eles sempre batiam de frente com essa dominação do Império Austro-Húngaro, tá? Para demonstrar poder, para aparecer, né, para mandar um recado para a Sérvia, o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele decide, junto com o governo, né, claro, austro-húngaro, promover uma carreata, né, de apoio à dominação do Império Austro-Húngaro ali daquela região. E essa carreata acontece ali na vizinha Sérvia, a Bósnia, que era dominada pelo Império Austro-Húngaro. Então essa carreata acontece ali em Sarajevo, na Bósnia. E o herdeiro do trono austríaco acaba sofrendo um atentado, tá? Então a Bósnia não poderia, o Império Austro-Húngaro não poderia dar uma resposta menos radical que não o quê? Atacar a pequena Sérvia. Tá? Então, ao Império Austro-Húngaro atacar a pequena Sérvia, o pequeno país da Sérvia, devido ao atentado sofrido por Francisco Ferdinando em Sarajevo, na Bósnia, a Rússia vai em auxílio,
socorre a Sérvia, já que a Rússia, ou seja, a Rússia compra o barulho da Sérvia e declara guerra ao Império Austro-Húngaro, tá? Vocês lembram quando o professor falou para vocês, a Rússia era eslava, socorre a Sérvia eslava, comprando o barulho da Sérvia. É claro que o Império Austro-Húngaro, como era a Áustria principalmente, era germânica, o outro povo germânico eram os alemães. Então, os alemães compram o barulho do Império Austro-Húngaro e declaram guerra à Rússia, tá? Olha o efeito cascata. Quem mais tinha raiva aí da Alemanha? Inglaterra e França. E eu expliquei o motivo nos outros vídeos. Então, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Tá aí fechada Primeira Guerra Mundial. Em outro vídeo, eu explico melhor para vocês o desenrolar dos fatos. Estudem aí as apostilas, que são as autas reguladas, para vocês entenderem. Qualquer coisa, deixem as dúvidas aqui. Beijo, meus amores.